Oi, meu nome é Loana e esta é a apresentação do artigo escrito pelo professor Richard Knight. Richard Knight foi professor de economia em Cleveland nas décadas de 70 e 80. E em 1989, ele se mudou para a Europa, onde prestou vários estudos sobre o futuro das cidades europeias e também escreveu vários outros livros. Este artigo tem o tema de desenvolvimento baseado no conhecimento, política e implicações de planejamento para as cidades. Traz uma abordagem com o foco no desenvolvimento baseado no conhecimento e cita experiências de cidades dos Estados Unidos. E a importância do conhecimento na criação de riqueza para as cidades e os desafios que as cidades encontram para poder criar essa base de desenvolvimento sustentável. E assim, uma das necessidades das cidades é aumentar sua compreensão da natureza das suas próprias culturas e desenvolver esse conhecimento. Para isso, o autor ele identifica uma diferença entre informação e conhecimento e considera que o conhecimento ele é uma qualidade que está na mente das pessoas, baseado na cultura e que não tem assim como ser transferido. E percebendo esse movimento, né, dessa mudança, as empresas estão voltando a sua atenção para mudar a sua própria cultura e se adaptar a esse movimento de desenvolvimento baseado no conhecimento. Porque muitas vezes não é fácil, ele é complexo e exige vários custos que alteram a competitividade. Mas como esse movimento vem se desenvolvendo fortemente, as grandes empresas já estão optando por desenvolver esse conhecimento para fortalecer a cultura e conseguir se adequar às habilidades, às peculiaridades locais. Uma das tarefas para as cidades, né, para moldar o seu futuro, é ter mais ênfase na avaliação dos seus próprios recursos. E aqui a gente pode considerar os recursos humanos e os recursos culturais, porque você precisa primeiro conhecer os seus pontos fortes, né, para você conseguir passar ele de geração em geração, tornando essa sustentabilidade dos saberes. E negligenciar esse processo compromete a integridade, os valores da cidade. Porque a cidade ela precisa fazer a manutenção do seu talento, e isso só se dá através do conhecimento repassado nas gerações. E ser capaz de atrair, desenvolver e reter os talentos oferece um ponto forte para a cidade, porque ele gera essa sustentabilidade local e também um ambiente agradável para as famílias, né, o interesse das pessoas em permanecerem naquela cidade. O autor, no artigo, ele traz o exemplo de Cleveland, que já foi considerada, né, a terceira maior concentração das corporações industriais nos Estados Unidos. Contudo, essa busca, né, pelo interesse apenas industrial acabou desfocando a atenção para a cidade no seu planejamento original, que é a sua habitabilidade. E isso trouxe o confronto de culturas, fazendo que as empresas, que as indústrias não conseguissem mais se sustentar naquele ambiente, e houve uma fuga muito grande. E o setor público, na época, não conseguiu intervir nesse processo, num planejamento, com a falta de líderes envolvidos, e acabou não colaborando. Aí, a partir disso, surgiram, né, várias campanhas, uma delas foi a Nova Cleveland, e depois foi criado o Cleveland Tomorrow, que foi feita a análise local e regional do que a economia poderia favorecer a região e de como poderia ser fortalecida essas atividades no ambiente local, utilizando das tecnologias e da ciência para fortalecer o que já existia
nessa região, para que, né, conseguisse desenvolver os talentos locais, reter esses talentos com uma boa qualidade de vida e, né, por consequência, acabar trazendo o interesse de outros talentos para trabalharem na região. E também teve o outro projeto que foi The Cleveland Round Table, que eram criadas mesas redondas para que fossem debatidas as ideias, os problemas encontrados na cidade sobre racialidade, todo o problema causado por um desenvolvimento não sustentável gerado pelas indústrias. Com essas parcerias entre público, privado e todas essas iniciativas, eles conseguiram, né, transformar a situação de Cleveland e hoje, né, o Cleveland Tomorrow é uma referência na Europa. Quando os recursos eles são perdidos, tanto os recursos locais quanto os recursos humanos, por transferências de organizações ou imigração do capital humano, a perda de talento, é conhecido, o autor se refere como fuga de cérebros, e que o fator da habitabilidade da cidade influencia muito, né, que as pessoas tenham interesse em permanecer naquela região. E que, por outro lado, se a cidade não consegue fornecer tudo isso, ela tem que criar parcerias coletivas, né, ou através do sistema da hélice tríplice, para garantir que as pessoas consigam se desenvolver e ter interesse de permanecer com a sua família naquele local, porque tem que valorizar a cultura e a ecologia do conhecimento. As iniciativas, né, as cidades têm que ser mais proativas para evitar que essas pessoas saiam, porque depois que esse processo acontece, é muito difícil de reverter, né? Difícil e de alto custo também. Então as cidades precisam encontrar as soluções para esses problemas da vida cotidiana, para difundir os valores culturais e locais, para, né, criar um interesse das pessoas virem e ficarem naquela região, para que todo esse conhecimento possa ser passado, possa ser dada essa continuidade. Porque essa forma é a forma de democratizar e humanizar o conhecimento, tirar, né, o conhecimento dos livros e passar para as pessoas, para que cada um consiga se desenvolver dentro das suas habilidades. E o principal, né, que a pessoa conseguir trabalhar, se desenvolver e permanecer naquela cidade com a sua família. Porque não adianta ela vir, né, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e se deslocar para morar em outra cidade e gastar o seu dinheiro lá. Porque não vai favorecer o desenvolvimento do emprego, o desenvolvimento local, da onde ela está trabalhando. E quanto maior e mais desenvolvida é a cidade, mais é necessário adotar esse processo, porque a ecologia organizacional ela tem uma complexidade imensa e esse processo de desenvolvimento das atividades serem pensadas e planejadas tem que ser feito através de um diálogo entre os atores da cidade, mas também da região, porque às vezes as políticas nacionais elas são feitas de maneira muito macro e não conseguem atender as peculiaridades de cada cidade. Então seria interessante que cada cidade conhecesse o seu ponto que pode ser mais bem aproveitado culturalmente e agregar isso para a região. O que você pode melhorar, o que você tem para desenvolver na sua cultura, com as suas pessoas, que possa gerar um retorno para aquela região que ela está inserida. Assim, as cidades vão se tornando mais atraentes como lugares de viver, e não apenas aquelas cidades indústrias que acabam usurpando a cidade e fazendo com que as pessoas não tenham mais interesse de morar ali devido à poluição, ao trânsito, né? Perde o conforto que a cidade deveria proporcionar. Assim, as cidades elas vão se tornando ameaçadas se não tomarem uma decisão de reverter esse processo, de transformar essas necessidades, porque as pessoas elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam sentir que o planejamento, os líderes estão planejando aquela cidade
para ela ser habitável e não simplesmente para ela ser um polo que vai gerar recursos que às vezes nem ficam na cidade. E para isso, as cidades precisam concluir as suas parcerias, né, como o caso das universidades, com pesquisa, ensino e principalmente com a extensão. Né, colocar o que esses alunos estão produzindo em prol dessa sociedade da sua região. Porque o desafio do desenvolvimento sustentável, ele tem que ser além de um slogan, né? Ele tem que trazer um acordo dessas consequências globais da industrialização e da urbanização, conseguir fazer essas duas partes dialogarem num interesse comum, porque se isso não acontecer, a indústria ela não consegue dar sua continuidade. E para que tudo isso aconteça, na visão do autor, falta uma visão cívica de liderança, né? E que o principal problema ele se encontra na falta de comunicação. E aí o autor deixa algumas reflexões, que a primeira é o desenvolvimento baseado no conhecimento exige uma abordagem para o desenvolvimento da cidade, que é basicamente uma aprendizagem coletiva. Deve ser organizado por profissionais, de forma aberta e transparente, num processo contínuo, né, interpessoal, ao invés de ser muito restrito, teórico e acadêmico. As pessoas precisam vivenciar, precisam entender esse processo. Outro segundo ponto que ele ressalta é envolver as várias culturas de conhecimento nos processos de aprendizagem, por meio da cultura, de artes, de esporte, né, tirando daquela visão somente acadêmica. E por fim, ele traz um terceiro ponto, que é um quadro de políticas para a cidade, mas pensado em nível mais comunitário. Não ao contrário, né? Vir de fora do centro, do nacional para as cidades, mas sim vir esse planejamento das cidades, revertendo para o planejamento nacional. E no fim ele conclui que, como o meio ambiente é um valor que tem que ser protegido dessas pressões das forças competitivas do mercado e da tecnologia, porque sem as pessoas a cidade não subsiste. E a tecnologia e essas competitividades, elas podem vir e ir a qualquer momento, mas o recurso, as pessoas, a natureza, ela não tem essa opção. Então, se elas não permanecerem no local, a cidade morre. Esse foi o meu entendimento do artigo.